Oi, 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 galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa videoaula é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Vamos iniciar observando esse primeiro triângulo. Observem que eu tenho o triângulo ABC. Observem que o ângulo A é reto e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que eu vou representar pela letrinha A. Aqui eu tenho o ângulo B, o lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de lado B. O lado oposto ao ângulo C eu vou chamar de lado C. Observem que eu tracei um segmento de reta de A a D. Esse segmento de reta é chamado de altura. Observem que eu tenho um ângulo agudo aqui em A, que é congruente ao ângulo C. Vou pintá-lo de amarelo. Vocês observem também que quando eu tracei a altura do meu triângulo, eu dividi esse triângulo em dois triângulos menores. Então, vocês observem que aqui eu tenho a projeção ortogonal do cateto C. Vocês observem que aqui o valor de B a D, eu chamei de N, é a projeção do cateto C. Vamos imaginar que eu coloco uma luz aqui onde eu estou passando o mouse. Observe aí a setinha do mouse. Observe aqui. Então, se eu colocar uma luz aqui, eu vou projetar uma luz sobre o cateto C e esse meu cateto C vai projetar uma sombra aqui. É como se isso aqui fosse a sombra do cateto C. Eu vou chamar de N, ok? Então, vocês observem que o ângulo agudo A, ele é congruente ao ângulo C, e eu pintei de amarelo para representar aqui as cores, viu? Para depois a gente destacar. E aqui eu tenho a projeção do cateto C. Observem também que eu formei um outro ângulo aqui em A, que ele é congruente ao ângulo B, que eu pintei de rosa aqui para vocês. E eu tenho um segmento de D a C, que é o segmento M. Esse segmento M, ele é a projeção do cateto B. É como se eu colocasse uma luz aqui no cateto B e fosse projetada a sombra deste cateto aqui embaixo, ok? Então, aqui eu tenho uma projeção ortogonal do cateto C, representado aqui pela letrinha N. E aqui eu tenho uma projeção ortogonal do cateto B, representado pela letrinha M. Agora, eu vou destacar esses dois triângulos aqui de dentro. Vocês observam que eu tenho três triângulos. A, B, C, que é o triângulo grande. Aí eu tenho o triângulo ABD, que é um triângulo pequeno. E tem o triângulo ACD, que é um triângulo médio. Eu vou pegar esses dois triângulos, o pequeno e o médio, e vou destacá-lo aqui no lado. Bom, pessoal, vocês observem que esses três triângulos, eles são semelhantes. Então, eu vou destacar aqui no triângulo ABC a nossa primeira relação. Então, vocês observem que esse triângulo, ele é retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa aqui é A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, eu vou fazer a minha primeira relação métrica entre o triângulo grande e o pequeno. Vocês observem que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ABD. Então, vocês observem que o ângulo reto é o ângulo D, o lado oposto a ele é C.
O ângulo reto no triângulo grande é o A e o lado oposto a ele é o lado A. Então, esses dois lados são semelhantes. Então, C vai estar para A como N. Vocês observam que o N ele é oposto ao ângulo amarelo. Então, vocês observem que o N vai estar para C. Então, multiplicando aqui os meios com os extremos, nós vamos ter que C vezes C, dá C ao quadrado, vai ser igual a vezes N. Então, nós temos a nossa primeira relação métrica. Vocês observem que agora eu vou fazer a relação do meu triângulo ABC com o triângulo ACD, ok? Então, vocês observem que o ângulo reto aqui no triângulo ACD, o ângulo reto é o ângulo D. O lado oposto ao ângulo reto é o lado B. Observe aqui B. Então, o lado semelhante a ele lá no primeiro triângulo é A. Então, B vai estar para A, assim como H vai estar para C. Observe aqui os ângulos, ó, o lado oposto ao ângulo C é C e o lado oposto ao ângulo C é H. Então, vocês observam que H vai estar para C. Multiplicando os meios com os extremos, nós vamos ter que B vezes C é igual a vezes H. Então, vou fazer mais uma relação aqui desse triângulo ACD com o triângulo ABC. Vocês observem que B é oposto ao ângulo reto, e aqui no primeiro triângulo, quem é oposto ao ângulo reto é A. Então, B vai estar para A, assim como M vai estar para B. Então, multiplicando aqui os meios com os extremos, nós temos que B vezes B dá B ao quadrado, que vai ser igual a vezes M. E agora eu vou fazer a nossa última relação, que é entre o triângulo ABD e ACD. Vocês observem que o lado oposto ao ângulo B, que é o ângulo rosa, é o H. E o lado oposto ao ângulo A, que é o ângulo rosa, que são os ângulos congruentes, né? O A e o B. Então, o lado oposto a ele é o M. Então, os lados semelhantes aqui é H e M. Então, H vai estar para M, assim como N vai estar para H. Então, multiplicando aqui os meios com os extremos, nós temos que H vezes H dá H ao quadrado, que vai ser igual a M vezes N. Então, pessoal, vocês procurem anotar essas relações aí no caderninho de vocês, ok? Só voltando aqui. Vocês observem que esse lado aqui ao quadrado, ele vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção, ok? Vocês observem também que esse lado aqui, esse cateto ao quadrado, cateto B ao quadrado, ele vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, observe também que B vezes C vai ser igual a hipotenusa vezes a altura. E que H ao quadrado vai ser igual a M vezes N, ok? Então, vocês observam que eu fiz a relação, todas as relações relacionadas a esse triângulo. Esses dois triângulos aqui foram o destaque desse triângulo, ok? Então, eu vou deixar aqui todas as observações para vocês. Coloquei o triângulo, os dois triângulos que eu destaquei após traçar a altura, né? Então, vocês observem que nessa figura nós temos que A é a hipotenusa do triângulo ABC. B e C são os catetos do triângulo ABC. H é a altura relativa à hipotenusa. O M é a projeção ortogonal sobre
a hipotenusa, e N é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Vocês observem também que eu destaquei aqui para vocês todas as relações para vocês anotarem aí no caderninho de vocês e não esquecerem, tá bom? A primeira, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A segunda, o cateto C ao quadrado vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A terceira, observe que o cateto B ao quadrado, ele vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção, que é M. Observe que a altura ao quadrado é igual ao produto das duas projeções. E para finalizar, B vezes C é igual à hipotenusa vezes a altura. Então, anotem e procurem compreender todas essas formulazinhas que elas vão lhe ajudar bastante aí na resolução das suas atividades, ok? Meus amores, eu trouxe aqui para vocês duas aplicações do Teorema de Pitágoras. A primeira delas é aplicação na diagonal do quadrado. Vocês observem aí que nesta figura eu tenho um quadrado ABCD. Os lados eu chamei de L. O quadrado tem todos os lados iguais. E o segmento de reta que liga um vértice ao outro é chamado de diagonal. Considerando esse triângulo, vocês observem que eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nele. Então, vocês observem que quando eu tracei essa diagonal, ela passou a ser quem? A hipotenusa dos triângulos. Porque quando eu tracei a diagonal, eu dividi esse quadrado em dois triângulos. Então, vocês observem que o D, que é a diagonal, é a hipotenusa desse triângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. D é igual a L raiz de 2. Então, aqui vocês têm uma formulazinha para vocês calcular a diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2, ok? Trouxe mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras, que a gente pode aplicar também no cálculo da altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é o triângulo que tem todos os lados iguais. Então, quando eu traçar a altura, observe aqui que eu tracei a altura AM em relação ao lado BC, eu dividi esse triângulo em dois triângulos retângulos. Então, aqui eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, onde o L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais 1/2 de L ao quadrado. Então, vocês observem que H ao quadrado mais 1/2 de L ao quadrado é igual a L ao quadrado. Logo, eu vou isolar H no primeiro membro. H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos 1/2 de L ao quadrado. Resolvendo essa potência, L ao quadrado é L ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4. Logo, L ao quadrado é igual H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado. Tirando o MMC e igualando os denominadores, o MMC de 4 e 1 é 4. Então, nós vamos ter 4H ao quadrado sobre 4 vai ser igual a... Vocês observam que aquele processozinho, olha, o MMC deu 4, né? Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes H ao quadrado dá 4H ao quadrado. 4 dividido por 1, que o denominador aqui é 1, dá 4. 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 4
dá 1, e 1 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. Como eu tenho o 4, os denominadores iguais no primeiro e segundo membro, eu posso simplificar. Então, simplificando, eu vou ter 4h ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Então, 4h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Logo, H vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Quando eu simplifico o índice do radicando com o expoente, então esse L vem para fora do radical e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, H vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vocês têm a formulazinha para calcular a altura de um triângulo equilátero, ok? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Dado o triângulo ABC, retângulo em A, e com os lados AB igual a AC igual a 10 centímetros, qual a medida do seu terceiro lado? Então, vocês observem que como o lado AB e AC são iguais, então esses dois lados são os catetos, porque a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, a hipotenusa ela não vai ser igual a um dos catetos, né? Então, vocês observam que essas duas medidas, o AC e o AB são os catetos. Então, esse segmento de B a C é hipotenusa. Então, aqui é possível a gente aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. E a relação de Pitágoras é exatamente feita usando a hipotenusa e os dois catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, vai ser igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 100 mais 100. H ao quadrado é igual a 200. H é igual a raiz quadrada de 200. Então, quando tiver a raiz quadrada, vocês verifiquem se dá para tirar a raiz ou não, se dá para fazer extração de fator externo. Então, como o 200 dá para a gente fatorar em fatores primos e fazer a fatoração, a gente vai fazer isso. Observa aqui no lado o borrãozinho. Então, 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Então, vocês observam que organizando aqui os fatores em potência de 2, né, já que a raiz é quadrada, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Observe aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Então, simplificando o índice com os expoentes, como a raiz aqui é quadrada, eu vou simplificar o quadrado, 2 daqui do índice, com os 2 daqui. Quem é que vem para fora da raiz? O 2 vezes 5, que dá 10. E quem é que vai ficar dentro do radical? O 2. Logo, A é igual a 10 raiz de 2. Observe o próximo exemplo. Calcule a altura do triângulo. Então, vocês observem aí que eu tenho um triângulo, está pedindo a altura, e eu tenho as projeções, não é isso? Então, a altura desse triângulo é dada pela relação h ao quadrado igual ao produto das dimensões. Logo, h ao quadrado é igual a m vezes n. H ao quadrado é igual a 12 vezes 6. H ao quadrado é igual a 12 vezes 6 dá 72. Logo, H é igual a raiz quadrada de 72. 72 não tem raiz exata, mas dá para fazer a extração do fator externo. Fatorando o 72. Quando a gente fatora o 72, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado,
que vai ser exatamente igual a 6 raiz de 2, ok? Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo. Determine a medida das projeções de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros, ok? Então, vocês observem, gente, que eu tenho aqui o 5, que é referente ao cateto C, e nós temos a sua projeção e a hipotenusa. E a relação fala o quê? Que C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, 5 ao quadrado é igual a 13 vezes N. 5 ao quadrado dá 25, que vai ser igual a 13N. Logo, N é igual a 25 dividido por 13, N é igual a 1,9. Vocês observem que esse segmento de B a C é a hipotenusa, que é 13, ok? E observe também que esse segmento de B a C, ou seja, a hipotenusa, é igual à soma de N mais M. Logo, a hipotenusa é igual a M mais N. Como a hipotenusa é 13 e o N é igual a 1,9, então 13 mais M, 13 é igual a M mais 1,9. Vou só inverter aqui os membros. M mais 1,9 é igual a 13. M é igual a 13 menos 1,9. Logo, o valor de M é igual a 11,1 centímetros. E é isso, pessoal. Quando vocês pegarem uma questão, vocês observem quais são os dados, quais são as informações que a questão traz para vocês poder aplicar a fórmula correta, porque são 5 formulazinhas, né? Então, vocês observem aqui, se eu trouxe o lado C, trouxe a hipotenusa e pede uma das projeções, então vocês vão saber que C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção de C. Se tivesse trazido B, aí vocês iam usar B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção de B. Então, vocês analisem a figura, analisem a questão antes de aplicar a formulazinha, ok?